Já imaginou você estar querendo tomar uma decisão de qual implante fazer, qual tipo de prótese, e poder sentar com especialistas antes de tomar essa decisão e conversar, saber de tudo? É para isso que hoje nós estamos aqui no terceiro podcast aqui da Clinic in Place. Eu sou Elias, muito prazer. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Danilo, Dr. Daniel e também com a doutora Micaela, que está estreando hoje o nosso podcast aqui, só no podcast, hein? Porque ela está aqui há muitos anos já. Prazer, que bom você estar aqui com a gente, que legal. Obrigada pelo convite. Ótimo, hoje nós vamos falar sobre... A gente pode até falar que a Micaela é a rainha da zircônia. Rainha da zircônia. Porque se tem uma pessoa que entende aqui é ela, né? Que eu acho que é o nosso assunto de hoje aí. Conhecimento master em zircônia e também nas outras próteses, né? Mais do que uma artista que está aqui hoje na mesa, esclarecendo dúvidas para vocês. Olha que legal, hein? Então é isso aí, o doutor já falou, hoje nós vamos falar sobre zircônia. Zircônia é um dos materiais para se fazer a prótese. E também tem um detalhe, né? Porque aparentemente ele também é um dos materiais que se fazem implantes, também a gente vai falar sobre isso, tá bom? O que nós vamos começar aqui, doutor? Porque tem uma dúvida muito grande, era minha, quando eu iniciei na clínica 13 anos atrás, quando se falasse, eu tenho um implante, e a pessoa já apontava para o dente, né? Esse aqui é o meu implante, né? E aí eu tinha isso dentro de mim também, eu falava, poxa, então o implante é o dente, né? E eu imaginava que às vezes poderia fazer até uma coroa sobre uma raiz natural, eu imaginava que era implante, era um implante, né? Então é para isso que nós vamos falar sobre isso. Eu até coloquei aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Doutor Danilo, o que é implante aí? Implante é o que a gente está vendo ali, que parece um parafuso, né, bem vulgarmente chamando, que fica, né, dentro do osso. E a coroa, né, é o que vai aparecer de fato na boca do paciente. Então, a prótese, né? A prótese é o que vai de fato aparecer e a gente precisa de um alicerce para essa prótese, uma prótese fixa, parafusada, que o implante está dentro do osso que o paciente não vê. O que ele vê é a prótese, é a coroa. Eu acho que trocando em miúdos, implante é o que fica dentro do osso, é a parte de baixo. Tá? E o que a gente vê na boca do paciente é a prótese, simples assim. O pessoal confunde muito e fala, olha meu implante que bonito que ficou. Não, teu implante não ficou bonito, o que ficou bonito foi a prótese sobre o implante, que é a parte da coroa, a parte de cima. Então quando eu falo prótese, eu falo coroa, doutora Micaela, é a mesma coisa. A mesma coisa. Sempre que a gente fala em prótese, existem diversos tipos de prótese. Então, nesse caso aqui das próteses que são sobre implante, tem as próteses unitárias, que são as coroas, substituindo um elemento só, muitas vezes, né? Ou a prótese do tipo protocolo, que substitui uma arcada inteira. Então, a prótese é aquilo que aparece na boca, aquilo que o pessoal busca estética, busca função, é a prótese. É quando eu falo para uma arcada completa, igual o protocolo, né? Essa aqui são coroas, o ideal é falar prótese. Essa é a minha prótese. É uma prótese do tipo protocolo. Perfeito. Isso que vocês estão vendo aqui é uma prótese unitária, que foi o que a doutora acabou de falar. Ela substitui um implante para um dente, de forma individual. À medida em que ele vai perdendo outros dentes, são colocados um implante para cada dente. A prótese do tipo protocolo não é feita com esse raciocínio, mas eu acho que vamos decorrer aqui do podcast aqui nós vamos mostrar. Sabe o que é legal, Elias? O implante, a implantodontia, né, a descoberta, né, dessa nova área da odontologia que existe há muitos e muitos anos. A implantodontia substitui somente, né, nesse caso aqui, um dente. Então, como é que era antigamente? Né? Precisava dos dentes vizinhos para ter uma prótese fixa. Hoje não, a gente consegue fazer um único implante, né, quando o paciente precisa, ou mais implantes, né, sem precisar dos dentes vizinhos. O pessoal não conhece, Danilo, prótese fixa. É a famosa ponte fixa. Exatamente. Antigamente, quando não tinha o implante, tinha que fazer uma ponte fixa ou uma ponte móvel. Né? Aquela com as garrinhas de ferro? As garrinhas é a ponte móvel. Tá.
tá? A famosa perereca, a famosa PPR, tem N nomes aí para ponte móvel. É aquela que o paciente tirava, escovava na mão e voltava na boca. E a ponte fixa, o paciente tinha o mesmo defeito, ele não tinha aquele dente nem a raiz. Só que utilizava, como o doutor falou, os dentes vizinhos para colocar uma prótese cimentada, colada, vamos falar o português bem claro, colada nos dentes vizinhos e ela ficava suspensa, por isso que dá o nome de ponte. Porque ela funciona como se fosse uma ponte mesmo, que está em cima do rio lá, onde ela tem 2 apoios e o meio dela não tem apoio. Então o dente que ela estava substituindo, que já não existe mais na boca do paciente, é a parte, tanto é que o nome científico é pôntico. Isso. Pôntico é o elemento do meio onde não tem o dente. Né? Aonde tem os dentes são os pilares. Então os pilares é aonde gruda e o meio era o pôntico. Mas só aqui para a galera entender a nomenclatura do passado. Hoje em dia quase nunca se faz, né? Com o avanço dos implantes aí é totalmente loucura hoje usar dentes saudáveis para poder servir de apoio aí. Desgastar, né? Né? Muito mais fácil fazer um implante, 15 minutinhos aí faz uma cirurgia de um implante unitário e já coloca o dente individual aí, não precisa mais da ponte. Legal, então, se a gente for resumir em uma frase, tá? Ver se eu estou certo. O implante é um dispositivo de titânio que substitui a raiz do dente. Muito bom, pastor Diana. Pastor Diana? Então é isso aí. Então é isso aí. Dentista. Quase. Depois de tanto tempo. Chamando Elias de Dr. Elias. Não sou dentista, sou do marketing aqui, então quando vocês me virem aqui, porque essa semana já teve, eu te vi no podcast Dr. Elias. Não sou doutor. Então vamos lá. Eu falei nessa frase um dispositivo de titânio, tá? E esse próximo slide aqui eu mostro. Por que hoje ele é o mais utilizado, doutor? O titânio foi descoberto, inclusive, por um dentista numa faculdade de medicina lá da Suécia. E a história eu vou resumir aqui bem rápido para o pessoal entender. Esse cientista ele estava lá fazendo experimento com ratinhos, né, onde ele precisava anestesiar o coelho. Ele precisava anestesiar o coelho e parafusar as perninhas do coelho para que ele não se mexesse, para analisar algo no intestino, não me recordo ao certo, no intestino do coelho. E esse coelho ficava anestesiado vários dias ali, às vezes chegou a ficar 1 a 2 meses naquele vivo, mas anestesiado. E à medida em que ele começou a tirar os parafusinhos da perninha do coelho, ele via que o parafusinho às vezes ficava duro de sair, ou vinha com um pedacinho de osso grudado. Ele falou, opa, que material que é esse? Onde eu puxo do osso do coelho e vem, tá tão firme, tá tão aderido. E ele começou a perceber que era o titânio. Então, resumidamente, foi assim que ele descobriu. E de lá para cá, não só na odontologia, na medicina, de uma forma em geral, a famosa platina, que era usada antigamente, vem sendo substituída pelo titânio em todas as próteses e não poderia deixar de ser na prótese dentária, também funciona do mesmo jeito. Então, hoje, o titânio ele é um material que a gente chama de biocompatível, traduzindo. Ele se adapta muito bem aos tecidos do corpo, ao tecido ósseo principalmente, e após 4 meses ele tem o que nós chamamos aqui de osteointegração. Você vai pegar lá um corte histológico, você vai colocar no microscópio lá e analisar o que acontece, existem fibras ósseas aderidas a esse metal. Então esse é a grande característica do titânio. Grande descoberta, né? Grande descoberta. E eu acho tão incrível essa tecnologia, porque aqui a gente está mostrando um titânio que está enorme, mas isso daí é menor do que, às vezes, a unha. Varia de 8 milímetros o tamanho dele, podendo chegar para um implante convencional até 13, 15, 16 milímetros. Gente, nós estamos falando menos de 2 centímetros, então ele é bem pequenininho. E os implantes zigomáticos que a gente vai falar, esses são um pouco maiores, podendo variar de 30 milímetros, podendo chegar até 60 milímetros, de 3 centímetros a 6
Mas daí é para uma outra técnica, para uma outra abordagem. enfim, outra abordagem. Não, a tecnologia é incrível. Eu imagino para fazer a usinagem de uma pecinha tão pequenininha, com tanto... porque ela tem que estar certinho, cada rosquinha dessa daí, porque senão não tem como o dentista fazer. É fantástico. Se você visitar uma fábrica hoje de implante, a tecnologia que existe lá dentro, não só a macrotecnologia, que é isso que você está falando, um torno mecânico hoje de altíssima precisão, ele fabrica por hora ali, acho que mais de 100, 150 implantes. E depois que ele sai do torno, ele vai para todo um preparo químico, passando por N substâncias químicas para criar um preparo microscópico no implante, como se deixasse a superfície do implante parecida com uma esponja, para aumentar a superfície de Pra contato aderir mesmo. dele e o osso grudar mais nele ainda. Que demais. É possível piratear um implante? É possível que... porque existem muitos relatos, até os comentários do YouTube, poxa, meu implante era de péssima qualidade, ou algo do tipo. É possível... o que difere a qualidade, doutor? Eu sei que não é... A gente está fugindo até um pouco aqui, mas é só porque eu acho muito importante, porque nenhum tratamento é igual, às vezes até por causa de questões de qual tipo de material você está utilizando. Olha, Elias, é possível, infelizmente, sim, fazer um implante no fundo de quintal. Meu Deus. É triste dizer isso, mas a gente sabe de relatos conhecidos, conversando até mesmo com os donos de fábricas, de indústrias de implante com excelência, eles mesmos relatam, né? E você sabe que o brasileiro ele tem uma criatividade assim fora do normal, né, doutora? O pessoal hoje, do mesmo jeito que o aluno de odontologia, ele sai da faculdade querendo ganhar muito dinheiro, ele quer, né, ter o sonho de ter sucesso, não vou entrar nos pormenores aqui, e aí ele vai escolher uma especialidade que dá dinheiro, a implantodontia, ele vai escolher a harmonização facial. Hoje já existem alunos de odontologia e inclusive alunos de engenharia que saem da faculdade querendo montar uma fábrica de implante, uma fábrica de prótese. Por quê? Porque ele sabe que se ele pegar lá um torno, programar, fizer um desenho bonitinho, o torno vai obedecer. Só que é o que nós estamos explicando aqui. O que torna o bom implante do implante ruim é toda a expertise de uma empresa de anos, o padrão de qualidade, a equipe, os testes científicos que essas empresas fazem, as empresas sérias vivem testando cientificamente, essas empresas contratam os grandes centros, né, Micaela? São Leopoldo Mandic é uma delas que tem puxa de um centro lá de desenvolvimento de patentes e marcas e um monte de coisa. Então, assim, existe muito investimento para que o implante seja um implante bom, um implante decente. E hoje podemos puxar a sardinha para o nosso lado. Os implantes brasileiros estão sendo vendidos mundialmente, né? O Dr. Danilo morou nos Estados Unidos. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Sem dúvida, a maioria dos dentistas no qual eu tive contato nos Estados Unidos usam implantes brasileiros, porque eles têm resultados muito positivos com os implantes brasileiros que eles não têm com implantes americanos, implantes europeus, porque a qualidade do nosso titânio é muito superior, né? A tecnologia, né? O controle de qualidade... Não é nem o titânio, Danilo, porque o titânio vem da China, vem tudo de quanto é lugar. Eu acho que a grande expertise das fábricas está em cima na facilidade do uso, na técnica, nos encaixes, onde aqui no Brasil a gente tem uma pesquisa muito acelerada em cima disso. Sim, a gente é muito exigente na área médica, em todas as áreas aqui no Brasil, por isso que pacientes nos procuram, né, que moram no exterior, porque nós somos muito exigentes, nós não aceitamos qualquer coisa. Eu digo, isso é um perfil, obviamente, claro que existem profissionais e profissionais, mas a maioria dos médicos dentistas brasileiros, eles exigem o mais alto padrão de pesquisa e qualidade também nos produtos que vão ser instalados aí nos pacientes. O Dr. Daniel tocou num ponto que realmente é muito pertinente para o que nós estamos falando hoje nessa live, que é
sobre essa confusão de implante e prótese, tanto que muitas pessoas falam assim, implante brasileiro não é legal, porque também está pensando no dente. Pensando no dente. Pensando no dente. Então, é aquela situação. O implante é o dispositivo que substitui a raiz. Agora, quando a gente fala do dente, aí sim. O Brasil ainda não está tão evoluído nesse sentido. Dente... A Micaela sabe falar melhor disso daí. Os dentes que a gente utiliza nos casos de protocolos acrílicos, que são os protocolos padrão e os protocolos premium, a gente ainda trabalha com dentes alemães. Não temos no mercado brasileiro mesmo dentes que substituam nesse momento, ainda não. Ou quando necessita, né, Micaela, vai para um Ivoclar, né? Ivoclar Ivoclar Que é também. se não me engano é sueco, acho que é isso. Sueco. Mas brasileiro ainda não. Italiano Brasileiro também. ainda falam- não. Não mais. Não mais. No passado, sim. Hoje em dia, não mais. A odontologia, ela realmente muda. Muda. Todo ano tem uma coisa nova. Com certeza. Que legal. Inclusive, o próximo slide, o próximo ato que a gente vai entrar agora, é justamente uma coisa que para mim era nova. E aí isso deixou as pessoas ainda também, por essa questão de, quando eu falo, prótese de zircônia, e entendia que o implante era de zircônia, Sim. tá? E aí eu fui pesquisar também, para saber, antes da gente falar aqui, e existe o implante de zircônia, Danilo? Existe implante de zircônia. É novo? É uma tecnologia nova? Nova relativamente. Depende do que 10 é novo. anos, Isso. 15 anos mais ou menos. Já tem estudos em cima do implante de zircônia. Mas ele é único e exclusivamente para uma finalidade, que são implantes, né, reposição de dentes em área estética. Né? Então, por exemplo, um paciente jovem perdeu um dente da frente. Né? Tá. E então, muitas vezes, muitos profissionais acabam escolhendo o implante de zircônia para substituir. Né? E aí faz a coroa, obviamente, também em zircônia. Então, essa é a máxima, né, a master indicação aí do implante de zircônia. Ele não serve nem para dentes do fundo, porque ele não pode sofrer muita carga mastigatória, ou seja, muita pressão, que os dentes do fundo servem para isso. Né? Então, o implante de zircônia nem para isso ele serve também. Né? Eu acho assim, implante de zircônia mudou o material. Do titânio, pulou para a zircônia. Já tem pesquisas mostrando que a zircônia também é biocompatível ao nível do titânio. Então, em termos de compatibilidade, ela não perde nada, ela é igual. Mas é o que o doutor falou. Hoje em dia se usa muito implante de zircônia para dentes anteriores, dentes que vão aparecer quando a pessoa perdeu 1, 2 implantes, 2 dentes no máximo, né? Então, é um implante que tem uma série de cuidados que o dentista precisa conhecer. Pra você ter uma ideia, se esse implante cair no chão, existe uma possibilidade dele rachar. Ele é uma cerâmica? A zircônia é cerâmica? Não, a zircônia é um metal com partícula de cerâmica. É difícil um pouco de entender, a gente precisaria voltar lá na química, na física. Hoje a zircônia é um material produzido em laboratório. Começou-se a zircônia com a indústria das joias. Quem já ouviu falar na famosa, como é que é, doutora? Eles fazem pedras em zircônia para substituir um diamante, porque ela copia. Swarovski, vocês já devem ter visto Sim. no shopping. Porque É tudo feito de zircônia. quando fala zircônia, pra mim, pelo que eu vejo aqui dentro, é branco assim. É branco. Eu não consigo imaginar Isso, um diamante. A do Swarovski ela é transparente, como a doutora disse, para simular um diamante. Isso. Mas no nosso caso, como a gente precisa, são colocadas partículas mais opacas na zircônia com fins odontológicos aqui, entendeu? Entendi. Então, assim, ela é um material altamente duro, mas ao mesmo tempo friável. É errado eu falar isso, mas só para o pessoal de casa entender. Se eu pegar um porcelanato e soltar ele aqui assim, ó, na hora que ele cai no chão, o que acontece? Ele espatifa inteirinho. Agora, se eu pegar esse porcelanato e colar ele com argamassa, sei lá com o que o pessoal cola hoje em dia aí, esperar secar e fazer um pavimento de porcelanato, o que vai acontecer? Resistência. Você pode ter uma resistência que pode passar um caminhão em cima e ele não vai ter problema. O implante segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Se eu deixar ele cair no chão, ele pode
quebrar, pode acontecer qualquer coisa, mas ele apoiado, ele aguenta grandes cargas mastigatórias, ele aguenta grandes torques mecânicos, né? Mas eu acho que um outro ponto difícil de trabalhar com implante hoje em dia é a universalização. Principalmente para a gente aqui, né? Que uma das nossas características é atender paciente do Brasil todo e do mundo todo. A gente precisa de implantes e principalmente componentes protéticos. Pessoal, para quem não sabe, o componente, ó, são essas outras peças aqui que vão encaixadas igual um Lego nesse implante. E esses componentes ele precisa encontrar em qualquer parte do mundo. Só que de zircônia ele não encontra. A zircônia que adapta, a zircônia que acerta, a zircônia que vai dar o certo. Segundo, se ele der um torquezinho a mais num componente desse, o que acontece, pode vir doutor? a fraturar. Pode vir a fraturar. Então, é um implante bem delicado, são para casos bem... Não é contraindicado, não, existe a sua indicação, mas para nós aqui que atendemos o mundo inteiro aqui, fica um pouco impossibilitado amanhã depois o paciente querer fazer essa prótese em outro lugar, querer dar um retoque, um reaperto e não achar componente ou peças para isso, né? E para as próteses nossas que nós fazemos, que são próteses totais, nós não temos a gama de componentes protéticos que o implante de titânio tem. Entendi. Então a prótese fica a desejar, não fica legal, e a gente vai sempre trabalhar com aquele cuidadinho de o paciente poder fraturar um implante desse, uma prótese e tudo mais. Nossa. Tá? Então o implante, nós já vamos chegar a falar da prótese de zircônia, que é completamente diferente, o sistema dela, mas o implante de zircônia, para nós aqui na Inplace, nós, né, Danilo e Micaela, nós ainda temos algumas ressalvas. Porque, e é até importante essa conversa que nós estamos tendo aqui, que bota alguns pingos nos is também, porque hoje é tanta informação, e é pra gente filtrar o que é verdade, o que é mito, é muito difícil, né? Então, existem na internet hoje, falando, olha, o implante de zircônia é biocompatível como um implante de titânio, mas é muito melhor a zircônia porque o de titânio, eu anotei aqui, ó, dá câncer, dá alergia, dá infinitas coisas ruins. Eu não encontrei nenhum estudo para trazer aqui, mas eu acho que vocês com tantos anos aí já tiveram algum caso desse. Faz sentido, às vezes até pessoas que se dizem dentistas. Dá câncer e dá alergia ao implante de titânio? Exatamente. Eu tenho uma história. Tem? Conta aí. Conta para nós. Tem uma paciente que veio, ela tem um implante em zircônia, e ela fez esse implante em zircônia depois de algumas falhas de implante em titânio. E esse profissional fez para ela, eu fiz só a manutenção, acho que eu cheguei a fazer a substituição de uma coroa, tive essa dificuldade para encontrar os componentes protéticos para essa peça, porque não é utilizado em um monte de lugar e tudo, consegui fazer. Dificuldade de encontrar. Existe essa dificuldade, é muito mais caro também esses componentes, mas o que passaram para ela foi que o implante dela falhou porque era em titânio e que ela tinha o organismo dela tinha alguma intolerância a isso. Mas não foi dificuldade no planejamento desse caso, que a paciente realmente tinha uma região óssea mais pobre, uma qualidade óssea mais pobre, e por esse motivo o implante falhou. Ela chegou a fazer outros implantes com a gente, ela fez um protocolo superior com a gente, com implantes de titânio, nem a prótese dela é de zircônia, também é em acrílico, ela tá com uma prótese ainda padrão, e tudo certo, a paciente não tem nenhuma intolerância ao titânio, isso foi talvez uma desculpa que ela tenha recebido para essa falha do tratamento. Pelo contrário, o titânio é o material menos alergênico possível. Não existe nada hoje assim, literatura, até tem casos isolados, mas nada é concluído estatisticamente, cientificamente, de que existem X% de pacientes no mundo têm alergia sobre o implante de titânio, não tem nada disso na nossa literatura. E assim, o que a gente vê muito aqui na clínica, às vezes, quando acontece do paciente perder um implante,
E o paciente seguiu o que nós falamos, o paciente tomou todos os medicamentos, o paciente trocou as próteses, fez uma boa higienização e porventura ele veio a perder o implante. É raro isso acontecer, mas pode acontecer. Que a gente aqui na clínica vem, troca o implante, não tem problema. Você percebe que às vezes o paciente tinha 8, 9 implantes na boca e ele perdeu um. Então, se fosse por uma questão Perderia de todos, alergia, de intolerância, né, ele teria que perder pelo menos a maioria. Sim. E não um isoladamente. fator. Quando isso acontece? Então, eu acho que hoje, né, a gente tem que... Eu falo isso muito em casa, falo isso muito aqui na clínica. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive na era da informação, a gente vive na era onde todo mundo gosta de colocar alguma nota no jornal para poder vender aquela nota, né? E a gente tem eu acho que a gente tem um ponto que é confuso hoje em dia, onde a gente faz uma leitura que quando algo é mais caro, ele é melhor. Sim. E eu posso dizer para você que o implante de titânio o implante de zircônia não segue essa razão. Ele é mais caro, ele é um tratamento seletivo, realmente. São direcionados para pouquíssimos os casos, mas não significa que ele sempre será o melhor. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma reabilitação total, onde o paciente já não tem dentes ou ele está em vias de perder todos os dentes na boca, aqui na Clinic in Place jamais a gente indicaria o implante de titânio. Só porque é mais caro. Não daríamos duas opções para o paciente. Olha, o senhor gostaria de escolher uma prótese sobre titânio ou sobre zircônia? Não, nós vamos indicar o implante de titânio, que é o que a gente sempre usou, com um dos melhores implantes que a gente usa aqui. A gente vai usar o melhor, isso sim faz uma diferença gritante, usar um implante de qualidade de titânio, um implante que tem toda uma engenharia, um conceito já embutido nele ali. Agora, nós não temos, para o implante, essa escolha para o paciente aqui na clínica por todos esses Inclusive, motivos. implantes zigomáticos, não existe implante zigomático em zircônia. Uma vez um paciente veio numa avaliação, eu quero implante de zircônia, e ele precisava fazer implantes zigomáticos, e eu disse a ele, não existe implantes zigomáticos em zircônia. Não, mas eu vi... Não, mas o zigomático não existe. Então, assim, a característica de ter... E tem paciente que só pode pôr implante zigomático. Só pode pôr implante zigomático. Não tem osso para qualquer implante convencional. Né? Outra alternativa. Então, foi o que o doutor falou, nós usamos os melhores implantes, o melhor titânio, a melhor tecnologia, né, o melhor material, que são os implantes aqui, que nós usamos, que vai ter resultados muito positivos em titânio. Antes eu vou voltar rapidinho lá no começo, só para mostrar um implante zigomático. A gente tem a sim. foto dele, ó. Compridão aí é o nosso amigo aí. Esse é o zigomático. A Rapidamente. gente veio agora cedo do centro cirúrgico, uma paciente nasceu, né, com lábio leporino, né, para quem não sabe, nasce com aquela comunicação entre a boca e o nariz, passou por N cirurgias. Quem já soube de histórias aí, de pessoas que têm lábio leporino, sabe que essa pessoa, desde quando ela nasce, ela passa por N cirurgias, depois quando dá tudo certo, fecha, mas a pessoa sempre fica com um monte de cicatriz aqui e, para variar, não tem osso. O paciente chegou aqui, jovem, 30 anos, com uma estética assim super ruim, fazendo, né, Danilo, botox para tentar ajeitar. E não só estética, função também. Não conseguia comer, não existe função. Nada. E a única solução para o caso dela era trabalhar com 4 implantes zigomáticos. Se a gente tivesse que pôr nessa roda aqui agora, se ela quisesse implante de zircônia, ela não teria implante para colocar na boca. Tem que ser o zigomático e o zigomático de titânio, não tem jeito. Não existe implante de zircônia zigomático. Legal. Se você ficou com um pouquinho de dúvida, não entendeu, ainda não sabe o que é o implante zigomático, esse é um implante. O Dr. Danilo já vai dar uma explicação rápida aqui, para que ele serve, tá? Mas nós temos muitos vídeos aqui no canal explicando quando tem osso, quando o paciente não tem osso, qual técnica utilizar, tá? E se você não sabe sobre isso, então é porque você chegou nesse vídeo aqui do podcast, tá? Fica por aqui, os nossos vídeos são ótimos, tenho certeza que você vai adorar, então já segue agora o nosso canal, enquanto você está assistindo aqui, ó.
sobe aí, segue, clica em seguir, que depois vão aparecer os outros vídeos que a gente está sempre soltando e outras podcasts como essa, né? Com certeza. É muito importante. Eu deixo um curtir aí, já que você está Acho que fazendo. essa é a nossa ideia, né, Elias? É tão complexo, eu acho, para o paciente. Para a gente, às vezes, né, Micaela? A odontologia já é complexa, porque eu acho que para o paciente aquilo é um monstro, né? E eu acho que a ideia dos nossos vídeos é justamente essa, trazer para o pessoal assuntos complexos de uma forma descomplicada, de uma forma mais fácil, até para que o paciente possa se orientar. Se ele vai vir tratar aqui com a gente ou não, é outra fala, é outro momento, mas que ele possa tomar uma decisão boa e não uma decisão em cima do que é mais caro, o que é melhor, o que não é, ou seja, ele tomar uma decisão consciente. Perfeito. Danilo, em que situação é utilizado aquele implante grandão lá, o implante zigomático? Implante Rapidinho, zigomático, só para o pessoal rapidamente. deixar uma curtida lá, na tua Beleza. explicação. Quando o paciente ele tem muita perda óssea na maxila, ou seja, na parte de cima, e isso acontece, não é uma doença, simplesmente quando o paciente ele começa a perder muito osso, ele acontece, né, por às vezes muito tempo usando uma dentadura, o osso ele vai atrofiando. Uma periodontite Uma severa, periodontite né? severa, né? Ou às vezes o paciente usou muitos anos uma dentadura. E quando ele decide fazer uma prótese fixa, não tem mais osso. Então a grande solução, né, rápida e com um Sem acerto, enxerto, né, que eu um acho que acerto essa é a- muito grande, né? São os implantes zigomáticos, não precisa fazer nenhum tipo de enxerto, onde nós vamos utilizar um osso de altíssima qualidade, que é o osso da maçã do rosto, né? Então é um osso muito cortical, um osso muito duro, né? Quando a gente coloca os implantes zigomáticos, nós colocamos implantes grandes, implantes que vão ficar ancorados em um osso muito saudável. E em apenas 3 dias nós conseguimos fazer essa prótese fixa, devolver um sorriso fixo, devolvendo função mastigatória para o paciente, né? Se for pensar em enxertos ósseos, quanto tempo demoraria, doutor? Uma reabilitação com enxerto Um ano ósseo sem usar prótese. e umas 2, 3 cirurgias, né? Com um índice de acerto aí. Danilo não falou ali, o implante leva esse nome zigomático porque o osso que ele descreveu chama osso Esse da massa. zigomático. Sim. Por isso que o implante vai com esse nome aí. Que legal. Então, se você é um dos que sempre vem, escreve aqui, meu dentista já falou que eu não tenho osso, infelizmente eu não posso fazer implantes, já vai apagando esse comentário aí, porque pode sim, dá para fazer implante na arcada superior quando não tem osso. Inferior é bem raro, né? A gente já falou sobre isso. Não tem implante zigomático para o inferior. Geralmente a gente sempre trabalha com implantes E convencionais. é raro não ter osso. Existem Mais casos. difícil. Existem casos aí, a gente tem 2 casos somente aqui na clínica onde não deu para usar implantes convencionais e nós tivemos que usar um implante personalizado. Mas aí acho que é um outro papo para a gente discutir, porque é muito pouco aí. Raríssimo. É raríssima a quantidade. A maioria dá para resolver. Mesmo quando o dentista fala por aí não tem osso, na parte de baixo, a gente resolve com implante convencional. Dá para resolver. Em qualquer situação você pode colocar implantes, pode ter a tua função mastigatória e sorriso lindo de volta. Então vamos falar de prótese agora. Acho que Inclusive, viu, Elias, só falando, o inventor dos implantes de titânio, ele tem uma frase muito famosa que a missão da vida dele era ver a pessoa, era ver, né, que a pessoa não pode ver o sorriso dela dentro de um copo de água. Né? Genial isso. Então ele sempre falou, a missão da minha vida, eu vou trabalhar, né, eu vou estudar, eu vou chegar no ápice da ciência para poder fazer com que a pessoa não veja o sorriso dela dentro de um copo de água. Genial. Por que? Eu não entendi. A pessoa que usa dentaduras aí, ela sempre coloca a dentadura para dormir. Minha avó colocava num copinho de água, né, clássico. para poder dormir. Então era uma frase que impactou muito aí quando ele descobriu os implantes dentários. Incrível, muito legal. Bora falar de prótese? Eu acho que, Vamos lá. acho que a gente falou tudo sobre implante, tá? Se ficou alguma dúvida ainda, porque a gente fala que falou de tudo, mas às vezes tem uma dúvida aí, já deixa no comentário, a gente traz para o próximo podcast sua dúvida. Vamos lá, vamos correr aqui. Zircônia. Essa é uma foto de uma prótese de zircônia feita aqui na Clinic in Place, tá? Cheia de detalhes, eu quero que vocês explicam agora. Então, dá para colocar uma prótese de zircônia com implantes de titânio?
Tá? Antes da Micaela vai explicar tudo Tá. para vocês, porque eu acho que ela é a pessoa, mas eu queria só reforçar. Implante de zircônia a gente não utiliza aqui na Clinic in Place. Existem outras clínicas que utilizam e não estão errados, desde que para aqueles casos que nós acabamos de abordar. Agora, prótese de zircônia nós utilizamos muito aqui na Clinic in Place e ultimamente tem aumentado cada vez mais esse tipo de procedimento pela estética e por N fatores aí que eu vou deixar para a Micaela falar. Então eu queria só Claro. desmistificar. O implante de zircônia praticamente não usamos, mas a prótese a gente usa muito aqui. Vai lá, Micaela, explica um pouco para o pessoal aí. As próteses de zircônia, como essa que está aparecendo aí na tela e a gente fez aqui, essa é uma prótese do tipo protocolo em zircônia, né? Então, depois que o paciente já fez a cirurgia, já guardou aí os 4 meses, os implantes estão ósseo-integrados, e ele quer partir para uma prótese, dar um upgrade na prótese, né? Ele quer melhorar a prótese dele, ele tem a opção aí de partir para uma prótese premium, em acrílico também, ou partir para uma prótese de zircônia. No caso aí da prótese de zircônia, a gente tem uma facilidade maior em planejar o caso de uma forma mais personalizada. Por que personalizada? Porque quando a gente trabalha em prótese acrílica, a gente escolhe os dentes, esses dentes alemães que a gente mencionou e tudo, a gente escolhe os dentes que a gente tem disponíveis no mercado, em questão de formatos, cores, tamanhos. E é limitado, né, Micaela? Isso a gente tem um catálogo, né, para seguir para esses dentes. E quando a gente fala em uma prótese que é feita de forma digital, a gente consegue planejar o caso para aquele paciente específico. Então a gente consegue alcançar aí, diferenças e atender pedidos do paciente de uma forma mais personalizada. Acho que é legal o pessoal saber, né? A prótese em acrílico, ela é inteira em acrílico e ela tem uma estrutura metálica por dentro. Ela tem 2 materiais. Sim. E os dentes, como a Micaela acabou de dizer, é um dente alemão que ele vem pronto. Então existe um catálogo, a gente tem acho que 60 e poucos formatos, cores, dá para trabalhar bem. São dentes lindíssimos, assim, eu brinco que são dentes que enganam o dentista, que eu já tive colega dentista que veio fazer uma visita aqui na clínica, a gente estava colocando a prótese no paciente, ele parou do lado da cadeira e falou assim: dente que vocês fizeram na boca desse paciente? Eu falei, vamos ver se você adivinha qual foi o dente que eu fiz. E o cara ficou lá, é o canino, é o central. Eu falei, cara, nós fizemos a boca inteira. Esse paciente está com uma prótese do tipo protocolo, né? Que é uma prótese que reabilita toda a arcada do paciente. Ele falou, nossa, será que foi um clareamento? Será que foi um clareamento? Então, era dente acrílico, era dente alemão, então um dente muito bonito. Mas como a Micaela disse, existe um limite. E o dente de zircônia, como é feito de forma digital, a gente faz o formato que a gente quiser. O pessoal brinca que se quiser escrever até o nome do paciente em cada dente, assim, no digital dá para escrever. Não vamos nem falar, né? Não façam isso. Não dei ideia. Mas a gente molda, a gente estica o dente, puxa, põe maior, põe menor, faz do jeito que a gente quiser. E hoje nós temos profissionais aqui, a Micaela é uma delas, mas nós temos o laboratório de prótese interno. O pessoal tem um olho que eu já não tenho. Que ele vai observar ali as reentrâncias do dente, formatos, as trinquinhas do esmalte, e o pessoal consegue reproduzir isso na prótese. E não só dente, né, doutora? A gengiva, que é super importante para essa prótese do tipo protocolo, que nós temos que devolver o que a gente chama de estética vermelha. Quando o paciente ele tem uma perda óssea, a gengiva é a primeira coisa que vai embora. A ondinha, né, que a gente chama de papilas, vão embora. Então nós temos que reproduzir isso em uma prótese. Nós conseguimos tanto na prótese acrílica, maravilhosamente bem, como na prótese em zircônia também. Então nós fazemos a estética branca, né, como o doutor disse, os dentes e também a estética vermelha, que é o contorno da gengiva, que é a moldura do quadro, como a gente costuma dizer aqui.
Que legal. Então, vocês estão falando que existe, então, uma prótese protocolo de zircônia, como existe também a prótese protocolo acrílica. Eu vou até passar aqui, ó. Hoje, nós aqui na Thinking Place, nós trabalhamos com esses 3 tipos de prótese, certo? É claro que, como o Dr. Daniel falou, né, para fazer a prótese, tanto padrão quanto a premium, temos inúmeros dentes, formatos, cores. A prótese... Então, quando fala padrão, não é que todo mundo vai ter a mesma cor de dente. Não. Ah, tá. Padrão significa o quê? Nós vamos trabalhar, é uma prótese que reabilita a boca toda, as 3 próteses reabilitam a boca toda, as 3 próteses trabalham com implantes de titânio, sendo eles convencionais ou os implantes zigomáticos, esses são os pilares desta prótese. É que a prótese padrão, nós vamos trabalhar com dente alemão, que a gente, hoje na Alemanha é o dente mais simples que tem, em termos de estética, mas, cara, é um dente, assim, muito bom, né, Micaela? Nos dá uma versatilidade de trabalho muito boa. São dentes, geralmente essa prótese a gente usa logo após a cirurgia. Então, todo paciente sai com esse tipo de prótese. E nós temos pacientes que passam uma vida aqui com esse tipo de prótese. Ou ele quer dar um upgrade, e aí ele vai escolher uma prótese premium, que daí o que muda da padrão para premium são os dentes, e aí a gente pula do dente alemão de base para o melhor dente alemão, não é isso, Micaela? Explica você aí. E além da gente ter uma diferença aí na escolha dos dentes, de delimitar melhor os aspectos naturais do nosso dente, ele também tem uma maior resistência, uma maior durabilidade. Isso. Então é por isso que tem também esse upgrade aí para prótese premium. Não só de estética. Não só estético, porque tem também a questão de durabilidade, de resistência. Então a gente passa para esse dente, no caso que o paciente vai passar para uma prótese premium. Sim. Então ele atende muito, tudo na verdade que a gente busca na odontologia é imitando o natural, né? Então a gente tem um catálogo que tem opção para todo mundo. E mesmo que a gente siga esses dentes pré-fabricados, todos os sorrisos são personalizados. A gente vai fazer todas as provas necessárias para personalizar o sorriso de acordo com o rosto daquela pessoa, o lábio daquela pessoa, a fala daquela pessoa, a função mastigatória. Então, todos são personalizados. Então, doutora, vamos supor que eu fiz minha prótese padrão, adoro ela, eu acho que eu me sinto super bem com ela, tô comendo de tudo com ela e tal. E aí depois de alguns anos, assim como o dente natural tem desgaste, né, eu começo a perceber um desgastezinho, alguma coisa assim, eu posso trocar de prótese? Sim, é nesse momento que você deve trocar de prótese. E aí quando o paciente tem essa dúvida e essa busca aqui para substituição, a gente vai orientar tanto questão de indicação, como entender o que o paciente está buscando. No caso do paciente já ter uma prótese padrão, a gente consegue fazer a reacrilização, a gente vai fazer uma prótese premium, aproveitando essa estrutura da prótese que o Dr. Daniel comentou, que é a barra de metal que vai lá dentro, é uma barra de titânio, a gente vai aproveitar e substituir os dentes e a parte gengival pela prótese premium, personalizado também. Quando o paciente vem para fazer essa substituição, independente de ser premium ou de zircônia, esse paciente vai falar do que ele gosta, o que ele quer mudar, ou ele gosta de tudo e a gente percebe que algumas melhorias ficariam muito boas para ele. É nesse momento que a gente vai, com um olhar clínico ali, sugerir. Então é importante essa conversa ali com o profissional para a gente decidir tanto o material como as alterações e qual que é a expectativa desse paciente. Eu gosto de usar um termo. Que quando o paciente está com a prótese padrão, a gente gosta muito. Porque geralmente a gente, graças a Deus, né, Micaela, a gente acerta bastante nessa prótese aqui. Mas à medida em que o paciente vai ficando com ela, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, o olho dele refina. Ele vai namorando essa prótese aqui e ele começa a achar alguns detalhezinhos que ele gostaria de mudar. E pra gente isso é muito legal, né? Porque o paciente vem no ponto. Olha, doutor, eu queria que esse dentinho uma isca mais pra cima. Uma isca mais branquinho, mais escurinho, um pouquinho mais tortinho, um pouquinho mais alinhadinho. É tudo pelinho em ovo ali. Exato. Que o paciente às vezes traz pra gente.
E aí, através da prótese premium ou da Zircon, a gente consegue chegar assim numa precisão assim gigantesca. E é isso que talvez quem acompanha a gente nas mídias vem os nossos casos, vem os nossos sorrisos, e o pessoal sempre fala, cara, de vocês fica muito harmônico, fica muito legal com o rosto do paciente, porque a gente sempre vai caminhando nessa evolução junto com o paciente. Isso é importante, né? Junto com o paciente. Exatamente. A gente tem vários comentários aqui no YouTube. Eu leio tudo, tá? O Dr. Daniel também lê, todo mundo lê os comentários que vocês escrevem. Tem vários, do tipo assim, olha, nem deixaram eu escolher. Colocaram o que tinha. Se duvidar, esse protocolo devia estar na boca de outra pessoa, não sei. E isso é muito triste, né? Poxa, e aí até te perguntar, como que faz para você escolher, porque você tem lá um formato... Alan, coloca a imagem da gaveta abrindo aí, com todos esses monte de implante, de dente que a gente tem para escolher. Como que faz para escolher? Porque esse acrílico ele não é duro, ele não é... Você tem que fazer várias próteses para eu ficar escolhendo? Como que faz essa escolha? Funciona assim, Elias. Na verdade, se o paciente já vem com uma base de uma prótese padrão, a gente já tem determinado ali qual é o tamanho daquele dente, qual é o formato daquele dente. Se o paciente vai querer um pouquinho mais claro do que ele fez na padrão, ele vai querer ou não. Então, a gente já tem essa medida. Tá. Se o paciente não tem uma referência, a gente acaba escolhendo de acordo com o tamanho daquela arcada, com o formato do rosto do paciente, a gente vai escolher o formato de dente. Já tem vídeo nosso aí falando sobre isso, o Dr. Daniel fala sobre isso, sobre os formatos, com a idade, com a disposição na boca, como que é o sorriso do paciente, se ele abre muito ao sorrir, se ele tem um sorriso mais discreto. Com a raça. Com a raça do paciente, se o lábio é grosso ou se é fino, tudo isso a gente vai avaliar. Vocês que são do marketing e sabem também que a gente faz muitas fotografias dos pacientes quando eles estão aqui fazendo tratamento. De cada passo tem que fazer algumas Cada fotos, etapa, né? e elas não são só para a gente registrar o tratamento. A gente estuda o caso de cada um para poder fazer essas indicações e conseguir chegar numa estética bacana e desejável e atender essa expectativa do paciente. Além, claro, de diálogo, né? Conversar com o paciente na hora que ele chega é o principal, assim. Então, acho que esse primeiro contato para a gente entender qual é a expectativa dele é o que vai definir realmente o que vai levar a esse resultado esperado. E como que ele prova? Na hora da prova. A prova, existem 2 caminhos. No caso dos protocolos acrílicos são de uma maneira, no caso dos protocolos de zircônia são de outra maneira. Nos casos do protocolo acrílico, depois que a gente escolheu o modelo de dente dentro desse catálogo e a gente já tem uma base para a gente saber qual vai ser a posição desses dentes, o nosso laboratório vai montar esses dentes em uma base com cera, que permite uma movimentação. Então a gente vai já posicionar da maneira que o dentista estudou, que é o melhor, o protético vai fazer um sorriso bacana, de acordo com o que foi determinado pelo dentista, e a gente vai provar. E nessas provas, muitos pacientes falam que nunca provaram em outros tratamentos, a gente faz quantas forem necessárias para a gente chegar naquilo que a gente precisa. A gente consegue movimentar esses dentes e até substituir, se for preciso, o modelo do dente, né? Então, no caso do protocolo em acrílico, tanto padrão como premium, é dessa maneira. No caso do protocolo de zircônia, que como eu falei anteriormente, a gente faz um planejamento digital e a gente desenha essa prótese de maneira digital, a gente vai imprimir esse desenho que a gente fez, já avaliando a parte fotográfica e funcional do paciente, né? E a gente vai provar na boca... Imprimir em resina, no caso. Imprimir em resina. Então a gente faz um planejamento digital, imprime na nossa impressora 3D e já parafusa na boca para poder fazer essa prova, para o paciente aprovar ou não, fazer as alterações se forem necessárias ou não, ver a parte funcional. Então é muito bacana, o paciente não vai ficar na dúvida se é aquilo mesmo que ele quer ou ele não consegue se ver. Ele vai se ver exatamente como a gente planejou. E se ele quiser alteração, a gente imprime outras dessas, quantas forem necessárias até ele a gente aprovar. Imprime outra, a gente faz algumas alterações em boca que é possível tirar, aumentar, tudo isso é possível porque a gente precisa desse
ok do paciente. Nossa, realmente era o que eu estava procurando. Nossa, que legal. A Muita Micaela tecnologia. tocou num ponto aqui que eu vou voltar um pouquinho atrás aqui. Eu acho que é legal porque tem muito exemplo igual a esse. Uhum. Ela falou assim, a gente ouve o paciente, né? E tem muito paciente que realmente ele chega aqui com a foto da filha, com a foto da cunhada, com a foto de uma artista de novela e falando, eu quero o meu sorriso assim, né? E a gente sabe, como dentista, que aquele sorriso não vai ficar bom para paciente. E a gente sabe que por aí afora, todo dentista vira para paciente e fala, não, isso daqui é o sorriso da fulana, isso aqui não fica bom para você. E não é isso que o paciente quis dizer, ele só não soube explicar direito. Ele só está querendo dizer o seguinte, eu quero esta harmonia de sorriso. Da minha filha, da minha cunhada, do ator da novela, não é isso? E a gente, como dentista, a gente gosta. Porque com a foto, quando eles trazem a foto pra gente, é uma referência. Eu acabei de falar que quando ele namora a prótese, ele já vem com anotações e pra gente, a gente consegue seguir perto daquilo que ele imagina ser o ideal para ele. Quando ele traz uma foto, a gente analisa. E aí a gente traduz, né, Micaela? Exatamente. Nós não vamos pegar aquela foto e fazer aquela Uma boca na cópia boca, porque fiel. a gente sabe que o cara... Mas a gente vai usar, é esse o efeito que ele quer na boca. Então, o que a gente precisa fazer para trazer esse efeito para a boca do paciente? É isso que... Essa é a ginástica. Vários que pediram da Xuxa, não é pra ficar com a boca dela, mas era o dente um pouquinho A maior. Xuxa sempre... Estou com uma paciente essa semana que é o dente da Xuxa. O dente da Nossa. E por que é o da Xuxa? Você já parou para analisar? Porque a Xuxa, óbvio que aquele dente não é da Xuxa, ela sempre fez tratamentos odontológicos. A Xuxa sempre deixou evidente os incisivos mais aparentes, Tá. o que dava para ela um rejuvenescimento. E é isso que todo paciente quer. Ele não quer o sorriso da Xuxa. Ele quer mostrar um pouquinho mais os incisivos, ele quer, a hora que sorri, ter aquele desenho que começa com os incisivos maiores e os laterais vão diminuindo e dá aquela harmonia de uma menina de 16, 17 anos, que era essa a imagem que a Xuxa sempre quis passar. Odontologicamente falando, pelo amor de Deus, não estou analisando outras coisas isso. aqui. Muitos pacientes, Mas... eles querem um sorriso, obviamente, natural. Então, muitas vezes, nós recebemos fotos de quando ele era jovem e tinha os dentes, né? E a gente reproduz ao máximo o que ele tinha de imperfeito, né? Por exemplo, os dentes de baixo aqui nós conseguimos fazer ele apinhado, né? Encavaladinho um pouco para poder dar um ar de natural. Muitos pacientes que tinham diastema, espaço entre os dois dentes da frente, a gente consegue reproduzir isso em uma prótese para ele não perder a identidade dele. E isso a gente consegue fazer sempre aqui, né? A gente não entrega prótese que parece teclas de piano. A gente consegue fazer... A não ser que o paciente queira. A não ser que queira, mas ultimamente o paciente ele quer algo que seja dele, ele quer algo natural e a gente consegue, graças às fotos, graças a todos os profissionais, né, a gente consegue entregar algo natural para o paciente e isso é maravilhoso. É muito legal isso, né, doutor? Porque essa semana a gente teve uma paciente que foi fazer a prova de dente, o doutor até mostrou o vídeo que a Luana fez, que ela chorou, porque ela pediu um dente, ela olhou aquele dente que foi da prova e falou que estava melhor do que eu esperava. Na prova. Na prova. Que legal, que demais. Eu dei risada aquela hora, porque a doutora estava explicando. Eu falei assim, e olha o tamanho da tecnologia da zircônia que a gente faz a impressão em 3D rapidamente para a pessoa conseguir provar. É isso. Aí ela falou, a gente imprime. Eu pensei que imprimiu o papel. Eu falei, só tem que ficar assim. Ó. Quase tão rápido como uma impressora de papel, né? E mais, né, Elias? O que é impresso na impressora 3D são as provas somente. Porque a prótese em zircônia é um bloco de zircônia aonde é fresado, é uma máquina que vai entrar e cortar aquela bola, a gente chama de bolacha, né? Tá aí, ó. Tá aí, pessoal. Aqui, ó. Ela bolacha, cortando ali, ela né? vem aqui inteira, aqui ela já está desenhada no computador, Certo. depois dela fresada, ela fica dentro da bolacha daquele jeito e sai da bolacha desse jeito, ela sai uma estrutura inteiramente branca.
Então é tudo junto aí, tanto a parte do dente quanto a parte da gengiva? Tudo junto. Tudo junto. Ela sai assim, fresada inteira, mas depois desse tom único aí do branco de dente, vem toda essa parte de caracterização. Que aí vem essas aplicações, ó, para conseguir translucidez de dente, para deixar um dente com um aspecto mais natural, que a gente vê que a pontinha é um pouquinho mais transparente do que o restante do corpo do dente. A característica de gengiva também a gente reproduz as nuances de cor e pigmentos e tudo, texturas também. Então, assim, ela sai daquela maneira, mas depois tem todo esse trabalho artístico para chegar nesse resultado natural. Literalmente é uma arte. Exatamente. É impressionante. É tudo pintado à mão. Pintado à mão. Dá até vontade de colocar uma, né, Dá Danilo? até vontade. Exatamente. E a cerâmica que aplica é como se fosse um pozinho que o ceramista, né, que é o técnico protético especializado nisso, e nós temos esse profissional aqui, ele consegue colocar o pozinho da cerâmica de uma cor mais avermelhada, de uma cor mais roxinha, aí ele desce pro dente, coloca Fazer mais esse azul. aspecto que a gente chama de casca de laranja. Isso Toda é tudo gengiva no pincel, tem, gente. ela é toda furadinha assim, ó, cheia de pontinhos. Elias, eu queria só falar uma coisa aqui que eu observei aqui, e pode ser que o pessoal, não sei se você ia perguntar isso, mas eu já vou responder. Vamos ver. A gente falou sobre implante de zircônia, que se deixar ele cair no chão, ele racha, ele pode quebrar, que ele tem que estar muito bem assentado, colado. Tô falando em termos leigos aqui para o pessoal entender. E a gente falou que a gente não faz. Ok. Mas a gente faz prótese de Zircônia. Ela também, se a gente deixar ela cair no chão, ela trinca? Trinca. Pô, doutor, mas então você vai colocar uma prótese de zircônia encaixada num implante de titânio? Isso é incompatível. Os engenheiros vão ouvir e vão falar isso é incompatível. E aí que tá a grande sacada de tudo isso. Por essa foto aqui a gente enxerga onde é o encaixe. Aqui não tem ainda o famoso componente protético. Esse componente protético é uma peça de titânio, não é, Micaela? E ele vai colado aqui, ó. Ele entra aqui na prótese e ele serve também como uma estrutura. E é aqui que a gente cola e a gente dá essa estabilidade para que essa prótese fique amarrada nos nossos pilares, que são os implantes de titânio. Tá? Então aqui está a grande sacada. A gente pega um material friável, que esteticamente ele é lindo, e a gente põe um intermediário de titânio, que a gente chama link de titânio, que é quem vai fazer essa transferência de força da prótese para o implante. Cara, isso é um dado altamente técnico, é só para... É um componente que liga um ao outro. Eu sei que vai ter engenheiro ou pessoal da área aí que entende de materiais, de resistência de materiais, e esse é um ponto legal da gente analisar. Até vai ter foto mais para frente que vai ter a prótese com o link, só para vocês terem uma ideia. Inclusive, pessoal, falando com relação à resistência dela, a gente mencionou que na prótese acrílica a gente tem uma barra de titânio, né? No caso da zircônia, como ela é da família dos metais, ela é altamente resistente. Então, assim, ela é inteira em zircônia, tirando esse componente que a gente utiliza para parafusar a prótese, que também é em titânio, o restante dela é inteiro em zircônia. Quando a gente vê que tem essas aplicações, essas camadinhas de todos esses detalhes em pincel e tudo, é uma camadinha muito fina, ela sai inteira fresada em zircônia, e essa camada é só para trazer essas características importantes da naturalidade mesmo, ó. Então se a gente sai vê assim, aqui, né, cara, isso, ela sai assim, inteirinha, e a gente faz assim, o mínimo de desgaste nela, faltando uma camadinha pra gente vir com essa caracterização toda e chegar nesse resultado aí que fica fantástico. Aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas os links de titânio já estão coladinhos aqui, ó. Que legal. E a prótese de zircônia também não tem céu da boca, como está mostrando naquela foto ali.
E super importante também um planejamento que começa desde a cirurgia, né, de colocarmos implantes na posição correta. Então, naquela foto ali, ó, dá para ver que os implantes eles saíram em uma posição onde a prótese ela vai ficar delicada na boca do paciente, né? Então isso é super importante a gente mencionar também que tudo começa com um bom planejamento que a gente sempre faz. A gente pega muito paciente que chega aqui reclamando da prótese feita em outro lugar. Então foram feitos implantes em outro lugar, em outra clínica. E a pessoa falando, doutor, com os implantes está tudo bem, o dentista lá fez, eu queria só que o senhor fizesse aqui na Inplace a prótese. Sim. E muitas vezes, vocês estão percebendo aqui, ó, esses são os dentes da frente, ó, tá vendo? E os furinhos, esses 2 furinhos é onde a gente parafusa. Significa que o implante está nessa posição. Essa é a parte de dentro, onde ninguém vê. E essa é a parte de fora, essa parte aqui, ó, onde todo mundo vê. Esses furinhos não podem vir para a parte de fora, senão a doutora depois vai ter que fazer um remendo aqui para poder fechar esses furinhos aqui. E também não podem vir muito para a parte de dentro, senão a prótese fica muito gorda aqui dentro. Então os implantes precisam ser, como o doutor falou, muito bem planejados, para que ele saia o mais possível em cima dos dentes. É óbvio, pessoal, se a gente pega um caso de zigomático, onde o paciente já perdeu muita estrutura óssea, não tem jeito, às vezes esse furinho vai sair mais para cá, porque é onde a gente conseguiu a melhor posição possível. Mas na maioria das vezes, 85% dos casos, esse é o padrão que a gente consegue dar aqui. Muito legal. Eu fiquei com uma dúvida sobre essas cores, doutora Micaela. Isso daí era uma prótese especial de carnaval? O que era isso daí? Como é que essas... Por que essas cores? É lindo de ver essas cores, né? Mas, na verdade, essa cerâmica que o ceramista vem aplicando só tem essas cores para ele conseguir visualizar melhor o trabalho dele, o que ele está querendo reproduzir naquela camada. A hora que vai para uma queima no forno, elas ficam das cores ali que a gente planejou para o caso. Então, as cores para o dente ou as cores da gengiva, essa coloração que tem na aplicação é só para o protético conseguir ter uma melhor visão do que ele está fazendo. Ah, que legal. É como se fosse uma legenda. Para ele é como se fosse uma legenda. Se ele colocou o verde aqui, é aquele branquinho mais amarelado. Se ele colocou cor-de-rosa ali, é o branquinho mais azulado. Depois que queima, fica tudo branco com característica de dente. Meu Deus, isso é incrível, né? E feito à mão, sabendo como é que vai ficar pronto depois. Até quando a gente está fazendo, o paciente aprova uma prótese dessa, esse projeto que a gente fez em zircônia, que a gente prova a prótese impressa, o ceramista muitas vezes acompanha essa prova para a gente fazer um mapeamento dessa gengiva. E ele realmente faz um desenho de como é a coloração da gengiva daquele paciente, onde ele tem certas manchas mais arroxeadas, onde ele tem vasos, onde ele tem mais textura. Então, tudo isso é muito personalizado, é incrível, assim. Nossa. E ele vai, assim, na clínica, o ceramista chega, desce, né? E ele vai com um papel como um artista mesmo. Ele traz uma caixa de lápis de cor e começa a olhar na foto, no paciente. Não, esse aqui vai um roxinho mais aqui, esse daqui vai um azul. Ele começa a desenhar quando ele vê, né? Tá perfeito um desenho, né? Feito à mão, na hora ali, ó. Agora eu mapeei, tá tudo certo. Eu vou reproduzir isso nessas cores. É incrível. É tanta precisão no processo, é tanta delicadeza, tanta refinamento. Tem até uma coisa muito interessante que eu vi esses dias no laboratório, que quando fresou, ela saiu grandona. Eu falei, mas vai colocar esse tamanho de dente no paciente? E aí ela vai pro forno, ela perde tamanho. Vai pro tamanho normal, Ela sai 25% maior do que um dente, porque... Como calcula isso? A bolacha de zircônia, a zircônia é muito dura. Se a gente fosse fresar ela do jeito que ela precisaríamos de muitas brocas. Então ela vem pré-sinterizada, ou seja, ela vem parecendo um giz de cera, bem molinha.
Então ela vai para a fresadora fresa ela com mais facilidade, e aí ela sai 20% maior. A fresadora já fresa ela 20%, e ela vai para o forno. Fica 12 horas em um forno, de altíssima temperatura. Quanto? Mais de 1.000 graus? 1.300, se eu não me engano. 1.300, né? E aí ela reduz ao tamanho normal dela, que ela vai para o tamanho da boca do paciente. Só que sai já daí com a resistência de um metal, praticamente, que é a característica da zircônia. Nossa, que incrível É isso. depois disso que vem a arte, né? Que são as cores, né? Quando ela já está pronta. Eu queria falar uma coisa legal aqui, sobre zircônia ainda. A zircônia tem se popularizado, a prótese, tá, pessoal? A prótese de zircônia tem se popularizado cada vez mais. E muitas clínicas por aí fazem prótese de zircônia. Só que a grande dificuldade em fazer uma prótese com naturalidade, uma prótese de zircônia, está na gengiva. É ou não é, doutora? E a gente tem visto muitas próteses de zircônia por aí que ficam piores do que uma prótese de acrílico daquela bem safada. A gente brinca aqui que parece aquela cor-de-rosa de pinico, sabe, de criança. Que é uma prótese que a gente viu popularmente aí, em clínicas populares, a gente vê muito dentaduras e protocolos sem caracterização nenhuma, com aquele rosão lá que não tem nada. Isso é muito feito no acrílico, e a gente tem visto próteses de zircônia com esse mesmo acabamento. O fato é que, ainda hoje, o que dá esse acabamento que nós estamos mostrando aqui para você, que parece uma gengiva natural, é a mão do protético. Apesar de ser, nós acabamos de falar que nós fazemos ela digital, que ela vem fresada, a doutora disse que fica só uma camadinha para ele acrescentar, mas é a camadinha que dá o toque da cereja ali. O protético tivesse aqui só uma camadinha. Nossa! Exatamente. Ele vai pegar a gente pelo pescoço. Então assim, é essa, mas enfim, na verdade estou valorizando o trabalho dele, né? É essa camadinha que dá todo o diferencial. Hoje nós temos aí muitos protéticos ceramistas que fazem dentes brilhantes. Só que nós temos pouquíssimos protéticos ceramistas que fazem dentes e gengivas fantásticas. Esse é o pouquíssimo. Dá para contar aqui nessa mão, aqui no Brasil, quantos protéticos conseguem chegar nesse grau de precisão aqui. E nós temos. É isso aí, que legal, que bacana. Uma pergunta. É para todo mundo essa prótese? E aí, Micaela? É para quase todo mundo. Quase. Depende muito, né, doutor? Não, se Qualquer tiver... pessoa pode falar, doutor, eu quero zircônia e pronto, acabou. É isso que eu quero. Existem poucas contraindicações, viu, Elias? Existem pacientes de um caso assim exacerbado de bruxismo, em que realmente elas, pelo fato dela ser friável, mesmo com um excelente suporte, uma excelente resistência, a gente pode não indicar. Por quê? Ela é extremamente dura e às vezes o paciente pode acabar tendo outros problemas decorrentes desse bruxismo, refletindo pela dureza da prótese. O que Então, é o bruxismo? O paciente que tem um apertamento muito forte, um ranger de dentes muito forte, ele vai sobrecarregar a prótese, mas a prótese pode não falhar com essa sobrecarga pela resistência dela, mas ele pode começar a ter problemas musculares, articulares, porque ela não vai dissipar essas forças da maneira que absorva elas melhor. Então, não pela resistência da prótese, mas mais por ele acabar tendo outros problemas aí em decorrência desse bruxismo. Outros casos que poderia não dar certo, aí seria de acordo com esse planejamento que o Dr. Danilo tinha mencionado anteriormente, que é por posicionamento de implantes. Então, se o paciente não fez a cirurgia aqui com a gente, os implantes estão mal posicionados, estão muito para dentro e tem que fazer uma espessura muito grande ali da prótese, ou estão numa posição que vai atrapalhar a parte estética, aí acaba prejudicando a indicação dessa prótese, porque não vai funcionar com um alicerce ruim, que é da posição dos implantes. Então são nesses dois casos que, assim, me acendem um sinal de alerta. Mas é muito difícil a gente contraindicar um protocolo em zircônia.
É louco isso, né? A gente fica falando aqui que a zircônia é dura, que ela é praticamente um metal. E a primeira coisa que o pessoal pensa, fala, se o paciente é bruxista, se ele força para dormir, à noite ele range os dentes, né? Ele tem que usar a prótese mais dura. E o raciocínio não é bem assim. Não existem ainda estudos comprovando isso, mas a gente não nasceu ontem, está aqui há mais de 15 anos. A maioria dos nossos pacientes já não tem osso e os implantes têm que estar muito bem instalados e com longevidade. Essa é a nossa missão. Eu não quero ficar colocando implante no paciente e ter que tirar lá na frente, ter que refazer cirurgia. A gente instala para mexer somente na prótese daqui a um tempo, né, Micaela? Quando for necessário, quando o paciente vier aqui. E quando a gente vê que um paciente, igual a Micaela disse, tem um alto potencial de apertamento ou de bruxismo, pode ter sequelas, como ela disse, de articulação, porque a prótese, é difícil a prótese quebrar. Bem apoiada, bem parafusadinha. Ele pode ter sequelas na articulação ou pode ter sequela no implante, que está lá instalado bonitinho, ósseo integrado, porque o material, a zircônia, ela é dura e ela vai transferir para o implante toda aquela ginástica que o paciente está fazendo à noite ali quando ele dorme. Então essa é uma das preocupações, mas é o que ela disse, são poucos os pacientes hoje que a gente contraindica. Praticamente, quando às vezes o paciente tem um bom potencial de bruxismo, às vezes a gente indica uma zircônia em cima e um acrílico embaixo para dar um bom amortecimento. Aí a zircônia é difícil gastar, o que ele vai gastar é mais a parte acrílica embaixo. Quando ele precisar recolocar, ele mexe só na parte inferior, não é isso, Micaela? Exatamente. E consegue manter isso daí muito a longo prazo. Eu vejo, né, que o paciente que busca a gente precisa fazer o protocolo. Eu costumo dizer aos pacientes que o tratamento é como se fosse uma escada. Precisamos primeiramente devolver função, devolver mastigação, devolver estética, que envolvem as cirurgias, né? Se esse for o seu caso, a gente vai analisar se é necessário, e aí a gente vai conhecendo o paciente conforme vai passando o tempo, né? Mesmo os pacientes que estão longe, eles retornam à clínica, a gente vai conversando, e aí nós vamos indicar, doutor, eu quero trocar a minha prótese. Eu faço uma prótese premium em acrílico ou eu faço uma prótese em zircônia? Nós com certeza vamos ter a resposta, porque nós já conhecemos o caso de cada paciente, porque nós analisamos conforme o tempo foi passando. Não existe a prótese melhor, né, Daniel? Não existe Premium ou zircônia, não. Existe a melhor indicação para cada tipo de paciente. Até por uma questão de custo. Porque a gente sabe que a prótese de zircônia tem um custo mais elevado do que a premium. E vai ter paciente que fala, não, doutor, eu vou optar pela premium e, cara, ele está muito bem servido com a prótese É uma prótese linda, muito bonita mesmo, assim como a prótese de zircônia. A padrão já é bonita, né? A premium já dá uma melhorada. Eu tenho uma pergunta. Eu adorei assistir os vídeos, eu vou falar aí com vocês, porque eu quero fazer meu tratamento aí, eu vi que é feito em 3 dias, e eu quero fazer a minha cirurgia e já sair com prótese de zircônia. Eu posso? Nem pensar. Não? Aqui na Inplace não, Elias. Pode ser que em outro lugar ele faça. Aqui na Inplace não. A gente entende, a Micaela acabou de explicar muito bem, a prótese de zircônia é dura, ela é muito resistente. E nesse primeiro momento, quando a gente instala os implantes, ela pode transferir para os implantes essa dureza toda. E o implante ainda não está maduro. Antes dos 4 meses, ele não obteve ainda a osteointegração. Então a gente não recomenda fazer de cara. Tem um lugar aí que a gente sabe que faz, coloca e tchau. Principalmente nos Estados Unidos, né, Danilo? Nos Estados Unidos é muito comum. O cara opera, põe a prótese de zircônia e tchau. E o Danilo cansou de ver pacientes sofrendo, perdendo implante, e o dentista não saber o porquê que isso está acontecendo. Então, como eu disse, eu brinquei agora há pouco, a gente não nasceu ontem, estamos há mais de 15 anos trabalhando principalmente com reabilitações totais de pacientes que perderam todos os dentes
A gente sabe qual é a mecânica na boca desse paciente, a gente vem acompanhando, nós temos casos aí de pacientes no Japão, na Inglaterra, que a gente acompanha há 10 anos. A pessoa vem para cá a cada 1 ano, a cada 2 anos, faz a sua limpeza, a gente olha, checa, vê o estado da prótese e muitos deles estão com a mesma prótese há 8 anos, 9 anos, 10 anos. Agora, tem aqueles que vêm aqui e falam, não, eu quero fazer um upgrade, quero... Igual o pessoal vai lá, coloca um botox, coloca um preenchimento, o pessoal fala, não, eu quero mudar o dente. Os próprios dentes naturais, né? A pessoa faz uma Exatamente. faceta porque quer clarear. O protocolo também dá essa versatilidade. Então, eu acho que esse é um dos pontos do porquê que a gente não coloca uma prótese de zircônia já logo após a cirurgia com carga imediata. Tá um pouco a premium, né, doutor? Tão pouco a prima. Isso que eu ia falar. Acho que o Dr. Daniel falou do ponto de vista mecânico da gente não colocar a prótese de zircônia, por ela ser muito dura, nesse momento que o paciente está aguardando ainda a osteointegração desses implantes. Mas, como eu tinha mencionado antes, quando o paciente vem para fazer um upgrade, seja da prótese premium ou da prótese em zircônia, ele vem também para fazer essas alterações que ele percebeu ou que ele julgou necessárias. E quando a gente faz a cirurgia, o paciente está ali ainda naquele novo momento, inchado, se né? reconhecendo, pode estar inchado, pode estar em dúvida do que ele espera, né? Porque ele passou por um procedimento que mudou completamente a visão sobre ele mesmo, né? Então é muito importante que ele passe por esse período aí de se reconhecer, de entender melhor esse sorriso, para poder fazer as alterações necessárias desse upgrade para prótese premium ou para prótese em zircônia. O paciente vem mais maduro, né, Micaela? Exatamente. Quando ele usa a prótese padrão, que é o que a gente coloca logo após a cirurgia, e eu disse para vocês, ele namora essa prótese no tempo. E quando ele vem para uma premium, para uma zircônia, ele vem mais maduro, sabendo que E na realmente prótese padrão, ele quer. né, logo após a cirurgia, os pacientes não sabem. E aí, o que você quer? Tem Vamos ver um caso? um caso aí, né? O que você quer? Eu quero um sorriso bonito, branco, alinhado. Tá bom. Coloca essa prótese padrão. Ele fica super feliz, viu, Elias? Uhum. Muito legal. Depois ele retorna com argumentos. Eu tava olhando, eu fiquei olhando esse tempo na minha casa, eu queria esse dente aqui, ó, o lateralzinho, queria ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mais aberto, mais fechado. Por isso que a gente faz esse upgrade, entendeu? Então, muitas vezes ele não sabe o que ele quer, né? Então, aí a gente já passa para o upgrade com certeza, ele tem certeza do que ele quer fazer. Legal esse caso aqui, esse paciente aqui, ele chegou desta forma aqui. Alan, depois você coloca mais detalhes na tela pra gente. Mas ele chegou com os dentes, ele tinha vários dentes na boca, mas vários já com periodontite, alguns com algumas raízes trincadas, nós tivemos que extrair. Então ele parte desse tipo de sorriso aqui, um sorriso totalmente tímido, com falhas, e já na semana da cirurgia ele sai com a prótese padrão. Uma prótese alinhada, com um sorriso, como a gente disse, a prótese padrão ela é muito bonita. E depois do 4º ou 5º mês, mas eu acho que esse paciente veio com 1 ano, né? Ele esperou mais um pouquinho tempinho, mais. que ele não mora no Brasil. Ele é do ele- Canadá, esse paciente. Ele do Canadá, né? E ele veio, colocou uma prótese de zircônia. Aqui, se vocês analisarem, dentro da boca, talvez vocês não notem muita diferença. Mas se vocês olharem o sorriso do paciente, da padrão para zircon, já tem uma mudança de naturalidade. São mudanças discretas, talvez somente um olho apurado conseguiria ver. Até tem um negócio legal. O pessoal fala assim pra gente, não, então a zircônia ela é muito mais bonita que a premium. Eu falo, olha, a maioria dos pacientes não conseguem nem enxergar a diferença da zircônia para premium. Mas tem muitos pacientes que têm um olhar mais apurado. Geralmente é aquele cara que fala, você mostra 2 tons de branco para a pessoa fala, esse aqui é o branco gelo e esse é o branco X, né? Esse tipo de paciente ele nota a diferença e ele vai notar a diferença da zircônia. Então a zircônia vem para entrar nesse espaço. E esse paciente era um deles, ele queria finalizar o sorriso dele com a prótese de zircônia. Então aqui fica para vocês a evolução desse paciente aí. Ele tratou com a gente, deu o quê? Acho que
fez da cirurgia até a prótese de zircônia quase 2 anos, é isso? Acho que passou pouca coisa Pouca mais coisa. de um ano esse paciente. Então ele veio, fez essa primeira etapa, em uma semana, em 3 dias ele saiu daqui com a padrão, e depois de 1 ano e 2 meses, ele veio e fez a prótese de zircônia. Se ele quisesse ficar com a padrão. Ele pode ficar, É. não tem problema. Olha que prótese bonita. Linda, É uma né? prótese Porque E olha Muitos funcionalmente, né? Funcional, Olha como todos os dentes eles fazem a função deles, né? Os dentes da frente cortam os alimentos, os dentes do fundo trituram os alimentos, já padrão consegue comer o que dente natural come, né? Então, se o paciente tomar a decisão, eu quero ficar mais tempo com a prótese padrão, 2 anos, 3 anos, 5 anos, depende de como o paciente Potencial vai mastigatório. cuidar. Se o paciente tem uma mordida mais bruta, pode ser que dure menos que o paciente que tem uma mordida mais mansa. Né? Uhum. Então isso é de cada paciente, não é uma ciência exata. Em cada paciente O é que o uma Danilo história. quer dizer com mordida bruta ou mansa são os hábitos alimentares. A gente sabe que tem aquele paciente que gosta de alimento mais cozido, mais mole, e tem o paciente que gosta de fritura, de coisa mais crocante, alimento mais... que é o nosso caso, né, Elias? É o torresminho. Então, assim, existem esses 2 tipos, mas a performance da prótese vai ser diferente para cada um deles. Aquele que come mais mole vai ter um desgaste menor, aquele que come coisa mais dura vai ter um desgaste mais acelerado. Mas ele pode ficar com a prótese padrão um bom tempo. O que a gente nota é que os nossos pacientes vão ficando mais exigentes ao longo do tempo, não é isso, Micaela? Eles voltam em menos tempo, não, eu pensei melhor, eu quero transferir minha prótese padrão para uma prótese premium, para uma prótese de zircônia, ver qual que é melhor, conversa um pouquinho com o Danilo ou com a Micaela e aí toma a decisão de fazer. Nossa, e olha, esse sorriso lindo aqui, dessa foto para essa aqui, foram 3 dias. Dá para acreditar? 3 dias. O paciente está até meio roxinho. cirurgia. O paciente Ainda bem que ele tá roxo, senão o povo vai achar que Não é vai mentira. acreditar. Teve O roxinho faz parte, viu? a gente colocou um vídeo essa semana e foi até no TikTok, né? Porque a gente tá entrando no TikTok, então siga a gente no TikTok também. E como a gente chegou lá agora, o povo não conhecia a gente ainda, como o pessoal do YouTube conhece e tudo mais. Então eu tava falando assim, não é em 3 dias, é impossível fazer isso. Ainda tem até dentistas que colocam isso como uma impossibilidade. Não, esse negócio de em 3 dias, tudo que é rápido é feito nas coxas, é feito isso aqui para vocês é feito nas coxas. Olha isso, que coisa maravilhosa. Então as pessoas têm essa questão. Se é rápido, não presta. Eles estão certos, doutor? É legal pensar. Eu acho que o primeiro ponto é normal ficar roxo? É normal. Os nossos pacientes, isso é uma loteria, porque depende muito do organismo, principalmente do paciente. Né? Não é da complexidade do caso. Muitos deles querem relacionar, porque eu fiz zigomático, porque eu fiz o Alonfor convencional, por isso que eu fiquei mais roxo. Não é. Nós temos pacientes que não incham, não ficam roxos, parece que nem fizeram cirurgias, e ao mesmo tempo, às vezes fica um roxinho no canto do olho aqui, às vezes nos 2 olhos, às vezes debaixo dos 2 olhos e aqui na parte do queixo, evoluindo um pouco para o pescoço. Isso é absolutamente normal. Agora, o ponto de fazer em 3 dias, Elias, não é uma questão de pressa, em hipótese alguma, e sim uma questão de otimização e assertividade para com o paciente. Quanto mais rápido a gente põe a prótese na boca do paciente, menos risco ele corre de perder o implante. Simples assim. Pacientes que demoram, às vezes, em outros lugares, que a gente sabe que é normal, gente, não está errado fazer assim, não, mas tem clínica que vai colocar a prótese depois de 1 semana, 10 dias, 15 dias. Nós não temos essa prática aqui na InPlace, porque após 15 dias, 20 dias, olha que louco isso, o implante ele começa a passar por um processo de maturação lá dentro do osso, isso é tudo microscópio, onde ele começa a perder o torque. Então, o implante que entrou lá super apertado, bem rosqueado no ato da cirurgia,
Depois de 20 dias, até 1 mês e meio a 2, ele perde pela metade esse aperto. E não é a hora, Elias, de ficar parafusando, colocando prótese e mexendo. Aqui na clínica a gente apronta o tratamento, a gente põe a prótese, parafusa naquela semana, porque a gente entende que a prótese ela vai unir esses 4 implantes, esses 5 implantes, de repente, que a gente faz, e vai estabilizar justamente para aquele momento onde o implante está perdendo o torque. Que ele vai perder. É biologia isso, acontece com todo paciente. E é um momento de muito cuidado. Tanto é que tem muito paciente que às vezes chega com 2 meses, 3 meses. Doutor, dá para tirar a prótese aqui? Não, a gente só tira assim em último caso. Dá para tirar a prótese para dar uma ajustadinha? Fala, não, nós vamos ajustar na sua boca, nós só vamos mexer nessa prótese e tirar lá no 4º mês. Né? Então é um cuidado que a gente tem muito grande, então a gente apronta o tratamento cedo, mas a gente só vai tirar essa prótese, rever detalhes externos, né? Depois de 4 meses, que é quando a gente tem certeza que o implante já ósseo integrou, aí não tem problema, aí você pode parafusar, desparafusar, mexer com aquele implante, fazer outra prótese, de zircônia, prêmio, aí não tem problema algum. Então o grande porquê de ser feito em 3 dias é para benefício do paciente e diminuir a perda de implante. Sem contar que a prótese colocada em 3 dias estabiliza o inchaço do paciente, ela não deixa o paciente inchado, ela segura o inchaço do paciente. Por isso que a maioria dos nossos casos, os pacientes nossos estão com pouco edema, estão com pouco hematoma, por conta dessa dinâmica usada aqui com a gente. Como legal ouvir os dentistas que sabem o que estão falando, né? Ó, tem muita coisa que eu aprendi aqui, ó, eu estou há 13 anos aqui vendo eles diariamente, Dr. Daniel, Dr. Danilo, doutora Micaela, toda a equipe. Então é isso, hoje a gente teve mais uma grande aula, acho que a gente até passou um pouco do horário, se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo. Depois a gente, sabe o que a gente está fazendo agora, Danilo? Cortes do podcast. Porque às vezes a pessoa, ela assiste, né, para assistir com o completo, a gente sabe, 1h30, 1h40 de podcast, é bem legal, bem válido para quem está procurando o tratamento e está querendo tomar decisão, é importante para ouvir mas tudo às isso. vezes ele quer ver só aquele pedacinho. Então a gente está dividindo isso, então volta, vem aqui, entra aqui no canal do YouTube, você vai ver vários cortes de podcast, um desses pode ser o que você está procurando, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, por você que está aqui, tá? Tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria que a gente falasse no próximo podcast? Deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir e também de entrar em contato conosco. Vamos avaliar o seu caso, ver certinho. É prótese zircônia? É uma prótese padrão, premium? A gente vai ver o teu caso certinho e você fala com a gente pelo esse telefone que está aqui embaixo, aqui, ou também eu vou deixar aqui no link aqui, ó, do vídeo, você só clica e já vai conseguir falar com a gente, tá bom? Muito obrigado, Dr. Daniel, obrigado Dr. Danilo, doutora Micaela, foi incrível e espero que a gente faça a próxima tão rápido. É difícil juntar essa galera aqui, viu? É complicado, porque hoje a gente está fazendo tanto tratamento, realizando tantos sonhos lá embaixo, que pra gente subir, fazer aqui, tem que ser uma engenharia gigantesca que vale teu like. Grande abraço, obrigado. Tchau, pessoal, até mais.